Olá, boa noite. Eu sou Cláudia Mara, discente do curso de Licenciatura em História do Polo de Barra do Bugres, da UAB, Universidade Aberta do Brasil, convenhada com a Unemate. Hoje eu venho falar um pouco para vocês sobre o nosso crescente fértil, porque historicamente falando, o crescente fértil ele pode ser considerado o primeiro nível elevado de civilização que podemos ter. Esse nome foi dado por crescente fértil por ele apresentar um formato de meia-lua crescente, fértil por apresentar fertilidade em suas terras para a agricultura e outros afazeres. Primeiramente, quando se deu o primeiro processo de civilização através dos povos neolíticos, aconteceu que começou a surgir a agricultura. A sua base econômica era sustentada pela agricultura irrigada, que como a Mesopotâmia e o crescente fértil, eles eram localizados às margens do rio Nilo, Tigres e Eufrates, então são terras muito férteis, apresentava bastante fertilidade e com isso eles tinham a função de ser sustentado pela sua base econômica agrícola irrigada. Com isso, surgiu as primeiras civilizações hidráulicas ou civilizações de regadio. O que quer dizer isso? Era as primeiras civilizações que tinham como sua base econômica agrícola, sustentada por processos de irrigação. Ela também, geograficamente falando sobre o crescente fértil, ele apresentava contrastes, pois nele também temos vales férteis. Na mesma hora que a gente tínhamos vales férteis, também tínhamos o desertos, estepes e montanhas. Então a gente tinha um contraste, nessa região, não tínhamos somente a apresentação de um terreno fértil, tínhamos contraste de terras. Então, podemos falar, voltando um pouquinho sobre as civilizações do regadio. O que era a civilização do regadio? Era uma civilização que se concentrava em torno dos rios que eu já citei, o Nilo, o Tigre, o Eufrates e o Hindu, e nele tinha como sua base, seu sustento, a agricultura. No início, eles eram coletores, eles eram homens coletores. Depois de passamos nesses processos de civilização, o que aconteceu? Eles tiraram esse pensamento coletores e começaram a se organizarem, a ter uma base econômica. Então, as primeiras comunidades humanas, elas tinham como base a agricultura, a criação de animais, sendo a caça e a pesca, apontadas também como a atividade secundária. Logo mais, tivemos tantas mudanças também como a gente tem hoje. Tivemos a mudança denominada Revolução Agrícola. Foi onde a mudança de vida e a modo de produção foi se revolucionando, foi se mudando no crescente fértil. Então, falando um pouquinho sobre o nosso crescente fértil aí, ele também são divididos também o Egito. Então, temos as duas primeiras civilizações historicamente falando, temos a Mesopotâmia e o Egito Antigo. Então, ficamos por aí hoje com um pouquinho sobre a aula de crescente fértil.